Bom dia a todos. Vamos iniciar aí as atividades nesse dia de domingo aí. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, permitindo assim que os nossos pensamentos possam sintonizar com os bons espíritos desta casa abençoada e que possamos tanto buscar o aprendizado salutar, quanto o trabalho em prol do auxílio dos nossos irmãos. E assim, agradecidos pela oportunidade de hoje, vamos iniciar as nossas atividades. Muito obrigado, Senhor da vida, que assim seja. Muito bom. Nós vamos então dar continuidade ao estudo do nosso livro Boa Nova. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 3, intitulado Primeiras Pregações. Então, só para nós retornarmos aqui ao nosso estudo, na semana anterior, nós estudamos sobre o capítulo 2. E o capítulo 2 nos deu uma informação, uma imagem acerca do chamado precursor, que foi o João o Batista. Então lembremos que para Jesus estar aqui entre nós e desempenhar a atividade da Boa Nova, Jesus, organizou de uma maneira bem completa e bem complexa para que ele estivesse aqui da melhor maneira possível. E ele, além de enviar com o tempo os chamados profetas, falando sobre esta vinda dele aqui, essa estadia dele aqui, ele fez algumas alterações, algumas mudanças no mundo, na região daquela época. Inclusive, no capítulo 1, nós vimos como estava o mundo naquela época e algumas questões que Jesus fez para organizar a vinda dele aqui entre nós. E o João Batista, ele foi bastante importante para ali a Boa Nova de Jesus, porque ele foi aquele que divulgou, preparou o terreno na época para que Jesus iniciasse o seu apostolado evangélico. E agora, o capítulo 3, Humberto de Campos nos traz as informações de como foi se desenvolvendo esses primeiros momentos da Boa Nova de Jesus. Fala aqui Humberto de Campos que quando nós, na época, iniciamos o ano 30 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente quando Jesus estava com 30 anos de idade, Jesus busca ali o início do aprendizado que ele iria trazer para todos nós da Boa Nova, do Evangelho. E primeiro nos fala aqui Humberto de Campos que Jesus foi para o deserto ficar algum período lá, junto com o seu primo, João Batista. Isso, nós infelizmente não temos aqui a informação do que foi o teor ali desse período, o que foi falado, o que foi conversado entre ambos, mas provavelmente foi um período ali de preparo para o início ali das atividades e já o preparo ali da entrega do, vamos dizer assim, do bastão do João Evangelista, que já tinha um grupo de pessoas ao seu redor para suas pregações para Jesus. E continua nos falando aqui Humberto de Campos que
depois de estar ali no deserto, ali da região próxima ali da Judéia, o nosso querido Jesus, ele foi para Jerusalém. Então, no ano 30, pelo que nos fala aqui Humberto de Campos, Jesus esteve em Jerusalém. E quando ele esteve em Jerusalém, Jesus foi passear, foi visitar os locais ditos como religiosos, como santos. Então ele foi até o templo principal ali para os judeus, lá em Jerusalém, e ele começou a contemplar aquele local religioso. Como ele era uma pessoa, um indivíduo que chamava muita atenção por estar no ambiente, na hora que um dos sacerdotes, inclusive um dos principais sacerdotes do templo, chamado de Anã, ou Anás, como alguns chamam, foi até ele, estranhando aquela pessoa ali presente, e perguntar o que Jesus estava fazendo lá. Aí eu vou pedir a licença para nós lermos o que Humberto de Campos, contando a história, para nós não perdermos nenhuma informação. Então fala Anã: Galileu, que fazes na cidade? Então, provavelmente, estranhando a presença daquele homem diferente ali, Anás pergunta, porque ele não deve ter desculpa, visto Jesus ainda naquele local ali. Então ele pergunta, vamos ler novamente: Galileu, que fazes na cidade? Aí Jesus responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. E fala então Jesus, né? Aí Anás responde: reino de Deus? E que pensas tu venha a ser isso? Então aqui Anás, ou o Anã, usou de bastante ironia com Jesus. Então Jesus falando que estava ali para fundar, né, para criar o reino de Deus, então Anás já começa a ser irônico com o ali Jesus. Bom dia. Aí Jesus responde: esse reino é obra divina no coração dos homens. E Anás responde: obra divina em tuas mãos? Então, Anás, na hora que começa a ter ali a conversa com Jesus, ele vai cada vez mais menosprezando Jesus. Então, aqui nós começamos a ver a diferença daquele, geralmente de nós, que está envolvido já com as questões mais espirituais da nossa evolução e aqueles que estão presos à questão material, à questão aqui, vamos dizer assim, do mundo. Então, Anás ou Anã, ele estava preso à questão meramente física. Então, Anã estava preso à questão do poder que temporariamente ele possuía. Porque lembremos que os sacerdotes, na época ali de Jesus, eram pessoas dentro do judaísmo que reuniam muito poder. Então, eles tinham muita decisão em suas mãos, eles tinham uma questão de retorno financeiro para eles muito grande, eles tinham regalias na sua posição. Então, para o Anã, que tinha essa posição temporária e ilusória de destaque, Jesus não era uma pessoa de valor, não tinha nenhum valor. Então, na hora que Jesus começou a falar sobre Deus, Anã, que estava se sentindo na posição superior,
ele começou a desfazer. Então, como alguém de pouca importância, como você, Jesus, está falando de Deus, está colocando Deus em algum lugar. Então, aqui nós vemos a questão da dificuldade nossa em nos desapegar das questões temporárias, materiais, às quais muito nos ligamos, e temos a dificuldade de ver as questões mais espirituais. Aí continua Jesus, não, desculpa, continua Anã. Com que contas para levar avante essa difícil empreita? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Então, Anás, ou Anã, ele agora vai cada vez mais se colocando como um superior e diminuindo Jesus. Então, como Jesus coloca que ele estava ali para criar o reino de Deus, Anás, na sua pequenez, ele rebate Jesus como se imaginasse que Jesus queria formar um novo país, um novo império. Então, ali Anás questionava muito da questão material. Então, só para nós entendermos de onde vem essa mentalidade de Anás, os judeus, durante muitos e muitos séculos, foram um povo escravizado. Então, eles foram escravizados por egípcios, babilônios, depois os romanos. Então, eles, por muito e longo período, eles estiveram sobre a questão da escravidão para outros povos. Mas eles sempre tiveram a questão religiosa muito ativa, a crença que Deus lhes traria conforto, lhe traria auxílio. E como os profetas traziam a informação de que viria um Messias, uma pessoa iluminada por parte de Deus, eles começaram a colocar esse Messias, esse iluminado, como sendo um salvador. Só que um salvador do ponto de vista militar, do ponto de vista real, de rei. Então eles imaginavam, com o passar dos séculos, um grande ali conquistador, um grande general que iria dizimar os povos que traziam a eles a tristeza, que agora, na época de Jesus, era Roma, e eles passariam a ser os ditadores. Eles passariam a ser os conquistadores. Então, olha só a imagem que foi se criando de Jesus lá dentro dos judeus. Eles imaginavam que iria vir alguém para conquistar, para tirar eles da parte ali de submissos e torná-los senhores. Só que Jesus nunca teve essa proposta de ser um conquistador. Mas Anás, como a imensa maioria dos judeus da época, tinham essa visão. Então aqui Anás, ou Anã, pergunta qual seria o grande príncipe, o poderoso, os exércitos que aquele homem simples teria para conseguir fundar esse reino de Deus. Então ele estava com a visão material, ele estava com essa visão bélica na cabeça. E olha o que Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E de certa forma Jesus está certo. Se nós formos ver como foi se desenrolando a divulgação da Boa Nova de Jesus, depois o cristianismo mais para frente, como nós, por exemplo, vimos na história do livro Paulo e Estevão, os assim ditos discípulos, seguidores de Cristo, de Jesus,
eles foram vindo não só da região ali dos judeus, eles foram vindo de todos os cantos, inclusive Roma se tornou, boa parte ali dos romanos, cristãos. Então, o cristianismo, Jesus, foi recebendo pessoas de todos os lugares. E se nós formos ainda trazer mais para a nossa época atual, o cristianismo ele se divulgou em quase todos, se não todos os cantos do nosso planeta. Então aqui está uma visão mais ampla de Jesus. Aí vamos continuar. Aí Anã continua. Sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propõe-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Então aqui, Anã continua a rebaixar e humilhar Jesus. Então, primeiro ele fala, tá certo, vai vir pessoas de todos os lugares, porque em todo lugar tem pessoas tolas. Então ele vai tentando ele diminuir o que Jesus falava. E aí ele continua. Estátuas, que era o que na época, né, e até hoje, infelizmente, é assim, as pessoas veem como questão de poder, então é construir alguma coisa grandiosa, é que as pessoas pensam que a pessoa tem grandeza, poder, podem ser feitos de lama. Então aqui o que fala Anã é que basicamente você é ninguém. Então você não sendo ninguém, como que você vai conseguir construir um reino? Então é isso que Anã fala aqui para Jesus. Aí Jesus fala, vamos prestar atenção agora, ó. Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Então aqui Jesus dá a todos nós e a Anã uma grande lição, porque Anã, repito, estava aqui analisando, estava conversando com uma visão material, com uma visão nossa aqui. Então, a todo momento que Anã falava alguma coisa, ele estava analisando as situações como uma questão material, uma questão daqui, nossa aqui. E Jesus, trazendo as informações para a parte mais espiritual, estava tentando falar de uma maneira mais livre da matéria. E aqui, olha que interessante, Jesus fala o seguinte: o que faz esse reino que ele está trazendo poder ser construído é essas duas coisas: o sentimento, então o que nós sentimos, e a nossa vontade. Então não é necessário que eu seja alguém poderoso, que eu seja alguém com muito dinheiro, que eu seja alguém com status importante. Então não é o importante. O importante é a minha vontade e a minha boa vontade de fazer diferente. Então, isso aqui, guardem essa informação, que daqui a pouco ela vai ser extremamente importante para nós entendermos como e por que Jesus escolheu os discípulos que ele escolheu. Então, daqui a pouco a gente já vai ver. E aí, continua Anã querendo novamente diminuir Jesus. Olha o que ele fala. Conheces Roma ou Atenas? Então, assim, Jesus veio, na época lá, do local mais pobre do povo judeu. Então, a Galileia era a região mais pobre.
ali da Galileia, da época ali dos judeus. Então, desde aquela época, já existe aquela diminuição para com quem não tem status ou não tem valor financeiro. Então, mais ou menos, com todo o respeito, se nós formos trazer para a nossa época atual, é você falar de maneira discriminatória, por exemplo, com quem vem da região do Nordeste. Não existe muito isso? Ah, é nordestino, por isso que é preguiçoso, por isso que tem a questão da violência lá, porque é nordestino. A gente não tem essas formas de ver. Então Anã fez exatamente a mesma coisa. Você, Galileu, diminuía Jesus com isso. Aí ele pergunta: você já foi em lugares civilizados? Aí ele citou aqui Roma e a Grécia. Então é como se fosse assim: eu só posso ser uma pessoa boa se eu conhecer, por exemplo, Nova York, os Estados Unidos, a Europa. Então, se você condiciona eu ser alguma coisa, se eu conhecê-lo, esses lugares, que são ditos como melhores. Aí Jesus responde: conheço o amor e a verdade. Então Jesus traz de novo para a questão mais espiritual. Então Jesus poderia muito bem ter falado conheço, porque Jesus com certeza conhecia. Governador planetário. Você acha que ele não ia conhecer qualquer lugar do nosso planeta? Então ele poderia ter falado, conheço muito mais que você. Mas ao invés de continuar levando a conversa para a parte material, ele fala com muita simplicidade. Conheço o amor e a verdade. E aí continua Anã. Bom dia. Tem ciência dos códigos da corte providencial e das leis do templo? Então aqui Anã tenta terminar falando assim: você tem ciência de você falando isso? Você está indo contra as leis? Porque vai ser a base que o próprio Anã, depois de 3 anos, vai colocar Jesus sobre a forma de um criminoso. É isso, ser um falso profeta. Aí o Jesus responde: sei qual é a vontade de meu Pai, que está nos céus. E ali o sacerdote, muito bravo, deixa a conversa e vai embora. E lembremos que, depois de 3 anos, sem nenhum registro de Jesus ter novamente passado por Jerusalém nesses 3 anos, Jesus retorna na época da Páscoa lá dos judeus para passar a última semana do seu apostolado, do evangelho, e o sacerdote Anã é aquele que lidera os fariseus para levar Jesus ao seu sofrimento final. Então aqui nos conta o Humberto de Campos acerca então desse contato que Jesus teve com o Anã. E aqui, para nós continuarmos a história, nós entendemos por que Jesus não começou e não fez o seu ensinamento, o seu apostolado do Evangelho lá em Jerusalém com os religiosos. Porque imagine essa cabeça, essa visão que Anã mostrou aqui que os sacerdotes tinham na época. Qual seria a absorção dessas pessoas? Não seria praticamente nenhuma. Então Jesus estaria, como ele mesmo fala, lançando pérolas a porcos. Então não seria uma forma boa de semear ali para os sacerdotes. Então não haveria um terreno fértil para que a boa nova de Jesus florescesse. Então Jesus, na sua sabedoria, ele foi para locais
onde os espíritos eram mais brandos, mais pacíficos, compreendiam de fato mais esse lado espiritual do que o lado material. Então, dali em diante, Jesus vai para as regiões mais pobres ali da Judéia. Então, ele vai para as cercanias ali do lago de Tiberíades, em Nazaré. E depois vai para a região de Cafarnaum. E em Cafarnaum, nós estamos aqui, repito, nos primeiros dias, meses do ano 30. Ele vai para as cercanias lá do lago de Nazaré, ali, do mar ali da Galileia, e ele encontra com pescadores. E entre esses pescadores estavam dois importantes que Jesus foi, conversou e entrou em contato diretamente com eles. Esses dois pescadores, então, nos conta que Humberto de Campos, foram então os primeiros discípulos que ele convidou. Esses dois é então chamado Simão, que depois veio a se chamar Pedro, ou Simão Pedro, e o seu irmão, o André. Então ali Jesus se coloca de frente com os dois e fala diretamente, segundo aqui Humberto Campos, que ele iria trazer para o mundo o reino de Deus. Só que aqui ele fala para Simão que ele iria trazer o reino para o coração de todos nós. E Simão Pedro e André tentam primeiro entender quem era aquela pessoa, e André, ele já era um dos discípulos de João Batista. Então André já ouvia o João Batista falar de Jesus, porque João Batista, ele em todo momento ele falava que ele era só o preparador para aquele maior que iria chegar, que era Jesus. Então André e o Simão Pedro, estavam muito balançados pelaquela presença espiritual ali daquela pessoa. E mesmo sem entender o porquê, eles aceitam se tornar ali discípulos e seguir Jesus. Então eles não entendiam por que eles estavam sendo chamados ali, porque eles estavam se sentindo ligados a Jesus, mas eles aceitaram. E aqui nós vamos dar uma pequena pausa ao nosso estudo aqui, para entender por que esses discípulos foram realmente ali escolhidos por Jesus. Porque é o seguinte, Jesus, na qualidade de governador espiritual nosso aqui da Terra, com certeza, ele tem espíritos já muito superiores que trabalham com ele para conduzir o nosso planeta. Porque Jesus trouxe no seu apostolado ali da Boa Nova de Jesus 12 espíritos, né, ou mais até pessoas ali, que eram imperfeitos. Porque se você for pegar os 12 discípulos, com imenso respeito a estes espíritos grandiosos, eles eram pessoas como nós. Eram espíritos ainda em evolução. Se você for pegar lá a Bíblia, as passagens da Bíblia, você vai ver que muitas vezes os discípulos eram intolerantes, os discípulos tinham traços de mal-estar assim, com as outras pessoas, com distúrbios ali
de faltar com respeito às pessoas. Eles muitas vezes não entendiam o que Jesus estava passando. Então, por que Jesus escolheu espíritos ainda em evolução? Por que ele não trouxe só espíritos angelicais? Por um motivo muito simples, e a explicação está na própria fala de Jesus a Anã. O que importa é a nossa vontade, é o nosso sentimento na bondade. Então, os discípulos, por mais que não fossem ainda espíritos perfeitos, eles já tinham um interesse e a vontade em melhorar, em mudar. Então, eles já tinham um interesse em buscar as coisas equilibradas, as coisas boas. E se Jesus tivesse colocado ali como discípulos, para o nosso exemplo, espíritos angelicais e perfeitos, nós não nos identificaríamos com eles. Então, na hora que a gente olha um Simão Pedro, na hora que a gente olha uma história de Bartolomeu, que nós vamos ver mais para frente, quando nós vemos uma história de Maria de Magdala, quando nós vemos uma história de Simão Zelote, que nós vamos ver aqui no Boa Nova, como nós vemos a história de, por exemplo, de Mateus, de Levi. Então, nós nos identificamos com essa história. Então, são histórias de espíritos falíveis, ainda em evolução, mas que já têm a vontade e o interesse de evoluir. Então, aqui está a grande importância e a sabedoria de Jesus. Se ele colocasse lá só espíritos perfeitos, que não tem mais a parte negativa por eles, a gente não teria interesse, não iria compreender. Então, a gente não iria conseguir sair da nossa imperfeição para o movimento de evolução. Então, é importante para o nosso melhor aproveitamento no que a Boa Nova de Jesus traz, que nós tenhamos esse exemplo. Por exemplo, um exemplo igual de Zaqueu, Tomé. Então, assim, nós nos identificamos com essas histórias. Nós, assim, nos somos auxiliados a sair dos nossos amarros aí, das nossas dificuldades evolutivas, para lutar contra elas. Então, Jesus traz a boa nova para nós, mas ele não pode trazer exigências, ele não pode nos obrigar, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, ele tem que usar mecanismos que nos fazem evoluir sem ferir o nosso livre-arbítrio. Então, é por este motivo que os discípulos da época tinham essas características, mas já eram espíritos com tendência, com vontade de evoluir. Então, talvez ainda não tinham a capacidade de entender tudo que Jesus estava ensinando, mas eles já tinham corações maleáveis ao aprendizado. E só por isso que a boa nova de Jesus frutificou e está até hoje dando os frutos entre nós. E para continuar a nossa história aqui, depois que Jesus, então, entra em contato com Simão Pedro e com André, o seu irmão, ele vai até o centro da cidade de Cafarnaum e encontra um dos coletores de impostos ali da região, que é chamado de Levi. Levi, para quem não conhece, está estranhando, é o discípulo Mateus. Então, o discípulo Mateus, o Levi, ele era um cobrador de impostos. Cobrador de impostos para a época era muito mal visto.
Porque imagine você, como judeu, você já estava ali descontente por ser um escravo, por ser alguém que está sendo tomado por um outro povo, que é, por exemplo, que eram os romanos. E você tinha que pagar impostos a eles. Então, com certeza, você não pagava esses impostos de uma maneira feliz. Quem aqui, hoje em dia, paga imposto feliz para o governo? Com alegria, com tranquilidade. Na época, pode ter certeza que o sentimento era muito pior. Porque você estava pagando imposto para alguém que escravizava você, escravizava o seu povo. Então, o próprio judeu tomava o cargo de ir lá e cobrar esse imposto. Esse cobrador de imposto, ele era muito mal visto na sociedade. Então Jesus chegou para um deles, que é o Levi, e o chamou para ser o seu discípulo. E mais ou menos igual aconteceu com o Simão Pedro e com o André, eles, mesmo sem entender, o Levi mesmo sem entender, ele se toma ali por muita atração a Jesus e vai e aceita ser um dos discípulos dele. Então ali nós temos o terceiro discípulo, que é o Levi. E com os 3 discípulos iniciais junto a ele, Jesus vai novamente lá para a região do lago, para a região das águas, reúne grande quantidade de pessoas e faz a sua primeira pregação a pessoas. Então, ali, neste momento em Cafarnaum, acontece a primeira grande divulgação da Boa Nova de Jesus, onde Jesus fala do reino que ele estava trazendo, fala das características desse reino. Novamente, esse reino não era um lugar na terra, não era tornar os judeus libertos de Roma, não era destronar os líderes judeus. Jesus não trouxe essa questão. Jesus trouxe, relembrou a todos nós as diretrizes das leis divinas. Então, a boa nova de Jesus é trazer as leis de Deus para nós e estimular que nós façamos, de fato, essa mudança. Então, isso é a boa nova de Jesus. Isso é o reino de Deus que Jesus trazia. Então era isso. Então foi isso que Jesus trouxe quando ele fez essa pregação inicial, esse momento inicial ali. E aqui termina Humberto de Campos falando que o sentimento que as pessoas que estavam lá sentiam era muita paz, era muita alegria, era uma felicidade imensa. E ressalta aqui o Humberto de Campos, aí eu vou ler aqui, olha só aqueles que estavam ouvindo Jesus. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes, os pecadores, seriam em suas mãos material de base para sua construção eterna e sublime. Então, aqui, como falou Jesus para Anã, o que mais importa é a nossa vontade, é o nosso sentimento em querer mudar. A partir dessa vontade, desse sentimento nobre de mudança,
o próprio Jesus, Deus, nos auxilia. Então, a partir do momento que temos vontade, que temos interesse em mudar, bons espíritos, espíritos com bom sentimento, com boa vontade, estará ao nosso lado. Então, por esse motivo, é importante o interesse e a vontade da mudança. Então, aqui, encerramos o nosso capítulo 3. Em breve, iremos iniciar o nosso capítulo 4, semana que vem. Todos estão convidados para estar aqui conosco a partir das 8 horas da manhã,